E no Hora de Agir desta semana nós vamos continuar aqui no INIAV em Oeiras, neste laboratório de Estado onde nós estamos a conhecer aquele trabalho que é desenvolvido para que a sanidade vegetal aconteça. As pragas, as doenças, as infestantes, estamos a conhecer o trabalho de investigação que é realizado nestes laboratórios e que o convidamos aí em casa a vir conhecer connosco. Lourdes, nós aqui tratamos da morfologia do BX, não é? Do nemato. Exatamente. Sobretudo, lidamos com a morfologia visando a identificação do nemato da madeira do pinheiro, Bursophlengos xilófilos, BX, para os amigos, que causa exatamente, que causa a doença da murchidão do pinheiro. Por sua vez, este nemátodo, para passar de uma árvore para a outra, porque afeta pinheiros, necessita de um vetor, de um transporte. O nemátodo é transportado por um inseto, o longicórnio, o monocampos, que já viram seguramente. O que é que está aqui a ser feito? Lidamos diariamente com o diagnóstico do nemátodo, que é feito através das suas características morfológicas e também com confirmação molecular por vezes. E depois desenvolvemos, a par desta vertente de serviços, toda uma componente de investigação. Assim, temos vários doutorandos, técnicos, investigadores no geral, que desenvolvem investigação em diversas vertentes. Então agora estou aqui com Helena Bragança. Muito obrigado por nos receber. Bem-vindo aqui ao nosso laboratório de micologia da sanidade vegetal do INIAV. E tratamos aqui de fungos que não fazem nada bem, não é? Exatamente. Nós trabalhamos aqui muito mais com fungos fitopatogénicos, portanto, os maus da fita, não é? Que fazem doenças nas plantas, porém, também trabalhamos com fungos bons, principalmente com os fungos micorrízicos, que são fungos que fazem simbioses com as plantas e que algumas plantas nem vivem sem eles, e são fungos que ajudam as plantas a combater os patógenos. Portanto, quando há algum problema numa cultura agrícola e também na floresta, porque tratam trabalhamos aqui também com as duas vertentes. Ecossistemas. Quando há algum problema, eles chegam aqui todos os dias, imagino eu. Todos os dias chegam amostras. E como é que é o processo, qual é que é o trabalho que é aqui feito para detectar o quão negativos são estes fungos, como é que se podem lidar com eles, que tipo de trabalho fazem aqui neste laboratório? Neste laboratório fazemos serviços, portanto somos um serviço de Estado, fazemos serviço à população, na medida em que qualquer pessoa pode pôr aqui plantas para saber o que tem aquela planta, desde uma planta no quintal de alguém até a culturas de grandes empresas que que produzem plantas comestíveis neste país. E por outro lado, temos um serviço muito importante, não é? Um serviço de Estado importantíssimo que temos a nosso cargo, as análises dos planos de organismos de quarentena. E ainda temos os projetos de investigação. Helena, nós temos hoje uma realidade também que a aplicação de fungicidas tem cada vez mais restrições e, portanto, nós temos que procurar outros métodos mais naturais. Que métodos são esses? Alguns dos projetos de investigação que nós temos são precisamente para tentarmos encontrar substâncias e organismos que combatam de uma forma natural. Exato. Quase como um serviço de ecossistema. Sim, mas nós fazemos mesmo aquilo que se pode dizer que é um bocadinho de ciência fundamental, que é testamos muitos organismos, que podem ser até bactérias, outras coisas, bactérias não patogénicas, que tenham algum efeito naqueles fungos que nós consideramos mais problemáticos, quer do ponto de vista do impacto, quer de controle, que sejam muito dificilmente controláveis. Portanto, isso é um trabalho não de rotina, mas de investigação. E há os fungos maus, mas também há os bons, não é? Vocês trabalham aqui também com esses fungos? Com os fungos bons. Há vários, mas trabalhamos com fungos micorrízicos, que são fungos que ajudam as plantas, algumas nem vivem sem eles, que ajudam as plantas a resistir à secura, a resistir às doenças, e alguns deles,
alguns destes fungos micorrízicos, não é, que fazem estas simbioses com as plantas, são eles próprios, quando produzem a sua frutificação, cogumelos comestíveis. E as trufas negras, por exemplo, são alguns fungos deliciosos. micorrízicos. Então aqui tratamos de bactérias, não é? Aqui tratamos de bactérias fitopatogénicas, que são bactérias que provocam doenças nas plantas cultivadas, quer seja nas plantas hortícolas, quer seja nas árvores de fruto, na floresta, nas plantas ornamentais e até nas sementes. Nós lidamos com o diagnóstico de bactérias, algumas delas que são consideradas muito graves e que por isso são chamadas de quarentena, e outras têm que ser isoladas então durante um período de tempo? Têm que ser isoladas e têm que, uma vez detectadas e identificadas, os solos têm que ir para a quarentena, ou seja, as culturas têm que ser destruídas, as bactérias não têm meios curativos de controlo. Portanto, o cuidado é antes da plantação. O cuidado é antes da plantação. O cuidado é ver se o meio ambiente e se o ecossistema, se o pomar onde vai ser instalado o novo pomar é uma área saudável. Se houve algum problema fitossanitário, se o solo esteve em vazio, ou seja, se não teve plantas durante alguns anos, normalmente 3, 4 anos, para que os agentes que podiam estar a infectar o solo desapareçam, e depois, só com essa segurança, é que devem ser instalados novos pomares. Portanto, antes de uma nova plantação convém haver esse diagnóstico. O mais importante é isso. E o INIAV presta esse serviço aos agricultores? O INIAV, e nomeadamente este laboratório, foi criado há mais de 30 anos e, portanto, sempre com o desígnio e com a missão de irmos ao encontro dos critérios de qualidade que eram exigidos pela União Europeia e dos nossos agricultores tirarem também o rendimento que lhes é devido, respeitando sempre a legislação comunitária. Leonor, e depois há aqui estas amostras que a Lídia está aí a trabalhar e a fazer essa análise. Quer-nos explicar um pouco o que é que fazem aqui? Isto são colónias, não é? Isto são colónias de bactéria. Os métodos mais usados são os métodos biomoleculares, em que multiplicamos DNA específico de uma determinada espécie bacteriana, e caso essa multiplicação ocorra, nós conseguimos visualizar a presença de bactérias, de DNA da bactéria, através do PCR ou PCR em tempo real, são as técnicas mais usadas. Daniel, e aqui procuramos o DNA da bactéria, é isso? Sim, neste ponto estamos à procura de extrair, aqui esta fase é para extrair o DNA, porque queremos procurar... Tem aquela hélice. É exato, temos aquela hélice, mas aqui é separar um bocadinho o trigo do joio, se quisermos, não é? Porque bactérias há muitas, o que nos interessa são as que estão a causar a doença. E então, nesta fase inicial, é retirar o DNA que temos, todo o DNA, incluindo o da planta, e depois mais para a frente vamos focar-nos no DNA da bactéria em si, daquelas que estamos à procura, que são as que são em princípio responsáveis pela doença. Tenho estado aqui nesta visita ao INIAV a perceber-me que nós muitas vezes preocupamos-nos muito com a questão da saúde humana e esquecemos desta importância da saúde vegetal, não é? Porque é os alimentos que nós precisamos também para sobreviver, e de facto com este conjunto de ameaças que hoje existem, este é um trabalho que é cada vez mais importante. É verdade, eu já fiz um percurso assim um bocadinho variado e estive na parte da saúde humana, e o que eu gostava no início na faculdade, plantas não interessam para nada, plantas não interessam para nada, e acabamos por chegar nesta área e dizer não é bem assim. Pois mesmo nós que vamos para esta área e que já temos uma afinidade pela área, esquecemos da importância que esta área tem, e muitas vezes é a última a receber a ciência, ou seja, temos imensos desenvolvimentos dentro da parte humana, esquecemos da parte vegetal. E aqui há também um problema com a população mundial crescente. Nós temos cada vez mais uma realidade que são monoculturas, onde há perda de biodiversidade. Estas doenças, quando aparecem numa monocultura, as plantas ficam muito mais suscetíveis de
de serem também atingidas por essa mesma doença? Sim, sim, quanto mais igual, mais facilmente menos adaptações têm que ter. E não é só o problema da monocultura, é simplesmente o facto que nós cada vez mais temos menos recursos para lutar contra este tipo de doenças. O próprio uso de antibióticos é proibido pela União Europeia. Nós não podemos propriamente começar a injetar antibióticos na nossa alimentação. Estamos limitados no que é que podemos fazer. Quanto mais percebemos como é que os organismos funcionam, quanto mais rapidamente percebemos o que é que está a afetar, mais cedo começamos a intervir, muito mais fácil é o controle. E muito melhor é também a evolução naquilo que é o combate natural, não é? Que é um progresso. Sim, a ideia sempre é tentar afetar, ou seja, tentarmos agir o mínimo possível. Muitas vezes começa por prevenção mais do que a agir a posteriori. Nós aqui tratamos da fitovirologia, que é o mesmo dizer virologia das plantas. E é muito importante isto da saúde das plantas, não é? A saúde das plantas, tendo em conta que as pragas e doenças são responsáveis por perda a nível global de 40% na parte alimentar e que até 2025 temos que aumentar, ou deveríamos aumentar em 50% a produção alimentar, a importância da sanidade vegetal é fundamental para se obterem culturas saudáveis que tenham uma boa produção e que possamos aumentar os objetivos definidos para a comunidade. Porque é um ângulo muito importante. Nós muitas vezes falamos dos 30% de desperdício alimentar, que é aqueles alimentos que depois não são recolhidos ou que se perdem depois na comida a mais que fica no prato, nos restaurantes, enfim. Mas há aí esse dado que é que aqueles alimentos não se produzem por as plantas estarem doentes, não é? Exatamente, são os prejuízos que, por um lado, diminui a produção alimentar, mas também diminui o rendimento dos agricultores. Hoje em dia, nós temos que olhar de uma forma diferente para a proteção das plantas, porque com as alterações climáticas, a alteração do ciclo vegetativo das plantas, a alteração da dinâmica das pragas, dos insetos vetores, com menos água ou mais água, depende da situação. Portanto, a alteração do ciclo biológico das plantas vai alterar o ciclo biológico do inseto, a dinâmica das populações e a sua distribuição. Daí que, hoje em dia, cada vez mais, tínhamos que olhar para a proteção das plantas, para a proteção de uma cultura de uma forma mais abrangente, ou seja, na gestão integrada do ecossistema. Mas aqui, tal como nas bactérias, nós temos aqui uma realidade. Quando temos o problema, quando já temos o vírus, não há ali um medicamento que nós possamos dar, não é? Aquilo que temos que agir numa fase muito prévia, antes de se fazer a plantação ou antes da árvore ser colocada no local. E isso, no capítulo da adaptação, é cada vez mais uma exigência que o agricultor deve ter face a esta nova realidade de um clima que está diferente, com as temperaturas que estão mais quentes. O agricultor, sim, tem que ter variedades e isso tem que haver disponibilidade no mercado. E por isso tem que haver investigação e pesquisa. E essa relação com as empresas também é essencial para que essa inovação aconteça. É Vocês fundamental. Passarem o conhecimento daqui para estar ao serviço não só dos agricultores, mas para estas empresas tecnológicas que promovem essa inovação. Nós, o que nós fazemos, como disse, a validação, fornecemos dados biológicos, acompanhamos, no fundo é a assinatura digital. Sozinhos nós não desenvolvemos tecnologia. Isabel, estamos agora aqui no laboratório de herbologia. Imagino que uma das grandes dificuldades que nós temos são as infestantes, não é? Lida aqui também com esse problema? O nosso principal foco é conhecer as infestantes São ervas daninhas. Que são as ervas daninhas, são aquelas plantas da vegetação espontânea que causam prejuízos nas culturas. Portanto, é sempre do ponto de vista do homem que nós vemos as infestantes, porque as plantas têm sempre o seu papel no ecossistema. Mas o problema dessas plantas não é o facto delas
de certa forma, se propagarem sem nenhum controle, sem grande Exatamente. intervenção. Uma das características destas plantas infestantes é que têm uma grande capacidade de produzir sementes que ficam depois no solo, chamado banco de sementes, acaba por ser o reservatório de conservação do seu germoplasma, é o banco de sementes no solo, e também são muito plásticas, têm um genoma muito, digamos, alargado e tem uma capacidade de se adaptar às alterações climáticas, à falta de chuva, portanto é capaz de encontrar a mesma espécie em diferentes tipos de solo. Isabela, estou a falar consigo e estou a ler ali uma coisa. Rabo de raposa, bioecologia, é um novo problema que estamos a ter? Sim, é um problema grave que existe na cultura do tomateiro, principalmente na zona da Lesíria e também noutras regiões do Ribatejo, onde nós temos a principal produção de tomate de indústria, e a planta parasita é mesmo uma planta parasita, portanto não tem clorofila, não faz fotossíntese, portanto alimenta-se exclusivamente à custa do seu hospedeiro. E então temos estado a estudar amostras de terra, a detectar a semente e pronto, o método não é muito simples, porque a semente é muito pequenina, é minúscula, e ela produz uma quantidade enorme de semente que tem uma viabilidade muito grande, portanto ela no solo pode chegar a estar a 20, 40 anos sem ter o hospedeiro, mas depois voltar a pôr o hospedeiro ele volta, portanto é mesmo complicada. Isabel, no caso das invasoras, são espécies exóticas que vêm de fora, chegam aqui e propagam-se e passam, dominam tudo. Que trabalho é que pode ser feito para acabar com isto, para nós acabarmos com estas invasoras? Estamos a falar das invasoras vegetais, também há o caso da vespa asiática. Vamos nos focar aqui na questão das plantas. Como é que nós podemos controlar isto? É preciso também dar muita informação às pessoas para perceber, porque muitas vezes as plantas até são plantas bonitas. Depois é preciso estudar, lá está, a biologia e a ecologia das invasoras para melhor as controlar. É uma das formas. Isabel, obrigado pela sua partilha. Amélia, muito obrigado por esta visita. Foi uma viagem pela sanidade vegetal. É verdade. E eu agradeço a vossa presença aqui. Eu espero que a mensagem se passe a todos os níveis, a organizações de produtores, à parte civil, que também é muito importante porque por vezes desconhecem o que é que o Estado também pode dar de mais-valia, e também à componente académica, porque damos aqui bastante formação. Obrigado, Amélia, por esta partilha e pelo trabalho aqui efetuado pelo INIAV aqui em Oeiras. Um bom exemplo que nós partilhamos em mais uma Hora de Agir. Nós que muitas vezes falamos da saúde, da nossa saúde, da saúde dos humanos, e esquecemos da importância da saúde do solo e da saúde das plantas, desta sanidade vegetal, em que possamos ter espécies que sejam mais resistentes às pragas, às doenças, a estas infestantes, num trabalho que aqui é desenvolvido e que é muito importante ao serviço dos agricultores, dos produtores florestais, para que nós possamos ter plantas saudáveis e plantas que nos continuem a dar, neste clima que mudou, mais quente, com mais secas, o alimento que vamos continuar a precisar, alimentos que precisamos ter em quantidade, em qualidade, perseguindo também esta que é a segurança alimentar. Hora de Agir. Um abraço amigo e já sabe, nós temos encontro marcado na próxima semana. Até lá!